em um gestor que você admirava pela elegância e pela capacidade que efetivamente essa pessoa demonstrava de orquestrar um time e muitas vezes chegar a um resultado que até mesmo as pessoas do time em algum momento poderiam ter duvidado de que seriam capazes de atingir. E por que eu estou te perguntando isso? Você já parou para refletir quais são as habilidades que essa pessoa tinha e que tem e que poderia dar o tempero nessa questão de conseguir, de fato, influenciar de forma positiva as pessoas? E é aí que eu trouxe para você algumas dessas habilidades. Então vamos lá. A primeira habilidade, grande habilidade de um gestor para que ele possa de fato exercer o seu papel, é a capacidade, a habilidade de observar. Sim, por mais que isso pareça tão simples, você já parou para perceber o quanto uma pessoa observadora ela consegue identificar detalhes a respeito de pessoas, de ambientes que fazem toda a diferença? Um gestor que tem a capacidade de observar as diferenças individuais, observar onde cada um poderia ser alocado em que tivesse a sua área de talento ou a sua área de perfil plenamente potencializada. Observar não apenas aquilo que é dito, mas observar a conduta não verbal das pessoas, de modo a receber aquele comportamento, aquela linguagem não verbal, como um feedback do momento em que ainda pode prosseguir ou do momento que era hora de parar e de verificar de que maneira pode ajudar, porque tem alguma emoção ali que precisaria ser limpada. Então, a primeira grande habilidade de um gestor é a habilidade de observar. A segunda grande habilidade, e eu diria que é um dos grandes talentos e que, como às vezes isso falta, é a habilidade de saber ouvir. Ouvir e escutar são coisas muito diferentes. E aí, a questão de saber ouvir, ela tem uma relação muito interessante com o quanto você consegue dominar a própria ansiedade e a própria mente. Saber ouvir tem uma questão significativa, porque você concorda comigo que uma pessoa pode falar por horas e nós não ouvirmos por nenhum minuto? É isso mesmo. Ouvir é uma decisão que cada um de nós precisa tomar. E ouvir, para que realmente a gente saiba ouvir o que o outro está dizendo, algumas questões são muito importantes. Por exemplo, a primeira questão importante é silenciar aquele tagarela interno que insiste em ficar pensando na resposta que nós vamos dar logo a seguir. Já é comprovado pela ciência que o cérebro ele faz uma coisa de cada vez. Então, não tem como eu prestar atenção no que você está me dizendo e já estar imediatamente elaborando a resposta que eu vou dar. Saber ouvir significa, de fato, ouvir com todo o corpo, prestar atenção no que o outro está dizendo. Por que prestar atenção? A atenção é a porta de entrada da informação para o nosso cérebro. Se eu não presto atenção, se eu não coloco os meus canais sensoriais para aquilo que está acontecendo, como é que essa informação ela vai chegar até meu cérebro? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, além de prestar atenção e silenciar esse diálogo interno, é muito importante também acalmar a ansiedade. É isso mesmo. Você já percebeu que muitas vezes a pessoa ela fica extremamente ansiosa porque ela quer falar, porque ela acha que ela vai esquecer? Então, dominar a ansiedade e manter-se atento
até que o outro termine efetivamente de falar. Porque se a pessoa está falando e nós já estamos pensando na resposta que nós vamos dar, efetivamente nós não estamos ouvindo. E aí é muito interessante, porque uma pessoa num cargo de gestão, se ela deixar de ouvir alguém, ela pode tomar decisões que depois vai levar muito tempo para poder consertar. E aí, por que é que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes, o que nos impede de ouvir uma pessoa? Os rótulos que nós colocamos nela. Ah, a Dona Maria, ela é muito faladeira, então, nossa, ela é uma leva e traz. Quando lá vem a Dona Maria, o cabelo já arrepia assim e já cria um bloqueio de ouvir o que ela tem a dizer. Ah, a Joana, nossa, é aquela lá que é bonita, aquela lá deve ser burra porque só fica cuidando da beleza. Então note que os rótulos, quando nós colocamos um rótulo em alguém, o nosso cérebro, ele apenas identifica aquele rótulo e não enxerga mais nada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as nossas crenças sobre a pessoa, e elas podem fazer com que nós tenhamos uma disponibilidade maior para prestar atenção, ou as nossas crenças acabem se tornando em barreiras emocionais, e aí eu já não vou mais ouvir o que aquela pessoa está dizendo. Então, se você que está aí do outro lado é gestor e tem algum rótulo em relação às pessoas, observe como esse rótulo impacta diretamente no seu comportamento. Então, os rótulos que nós colocamos podem impactar o processo da nossa escuta ativa. Uma outra coisa do saber ouvir é aquilo, né? Às vezes estamos fazendo sinais para o nosso interlocutor, mas o nosso cérebro está lá na estratosfera, está na galáxia. Não, então o exercício é isso. Por mais que o assunto ele não seja aquele que te agrade tanto, a ideia é o exercício de prestar atenção. Agora, existe também o contraponto. Quando você tem uma comunicação direta, objetiva e fluida, você também favorece que o teu interlocutor tenha mais disponibilidade para te ouvir. Não há nada pior quando se existe muito movimento nas organizações e o tempo é absolutamente precioso. Você ficar ali conversando com alguém que é extremamente prolixo, que fala, mas a mensagem é inconsistente. Então, fica aí essas duas questões. Mas voltando às habilidades aqui do gestor, uma outra habilidade muito significativa é ter a sensibilidade para identificar e conectar as diferenças individuais. Olha, não adianta nós imaginarmos que conviver com pessoas diferentes é muito fácil. Primeiro, que conviver já é uma arte, não é? Porque o convívio, muitas vezes, o que acontece? Por que conviver é uma arte? Existe uma falácia, que é a falácia da imagem do espelho, que diz o seguinte: só é bom aquilo que se parece comigo. Então eu quero me cercar de pessoas que tenham o meu mesmo ritmo, que tenham o mesmo objetivo, que concorde com as minhas ideias. E isso pode ser uma armadilha muito grande no exercício da liderança e no exercício da gestão. Porque eu imagino sempre um gestor como um maestro. O maestro é fundamental para que cada músico possa produzir um som em harmonia. Sem o maestro e os músicos tocando todos ao mesmo tempo, nós produziríamos sim um belíssimo de um barulho. Então, esse é o papel do gestor, identificar as diferenças e, ao invés de trabalhar com o efeito de comparação, por exemplo, nossa, mas o Joãozinho é tão perfeccionista e você deixa até um elefante passar. Você não enxerga um elefante aqui.
Sim, as pessoas têm características diferentes e dependendo do perfil comportamental que cada uma delas tem, elas têm um conjunto de habilidades e de necessidades característico. E isso não significa ser bom ou ser ruim. O que significa é que o líder hábil, o gestor hábil, ele sabe identificar e reconhecer essas características e colocar, na medida do possível, cada pessoa no seu lugar. Então, é a ideia de pense que você tem uma águia, uma tartaruga, você tem um coelho, você tem um tatu. E o que é competência? Todo mundo cavar buraco? Não, essa é a habilidade do tatu. Olhar de cima a paisagem, o tatu não vai voar. Isso é papel da águia. Então, a questão do gestor é identificar as diferenças e orquestrá-las em função, em virtude de um resultado, ou seja, de um desempenho, e também como que essas diferenças elas podem impactar positivamente no clima organizacional, na relação entre as pessoas, na comunicação, na alocação dessas pessoas por projetos. Esse é um ponto muito importante, porque desta maneira você rompe com aquela questão de querer colonizar o outro, que o outro seja exatamente como você quer, de controlar o outro. Não, mas você vai ter o domínio sobre o como você vai agir diante dessas diferenças, colocando cada um para florescer de acordo com o seu melhor talento. E a última habilidade, e não menos importante, é a habilidade de perguntar. Perceba que no nosso dia a dia nós fazemos mais perguntas ou nós damos mais respostas. Se você me disser, eu dou mais respostas, fique tranquilo, é assim mesmo. Agora, uma das grandes habilidades do gestor é saber fazer a pergunta certa. Porque a pergunta, ela não apenas levanta informações, local, critério, estratégia, tudo isso, mas ela também ilumina áreas da mente, do modelo mental, que talvez estivessem ali obscurecidas. Então, o que significa isso? Perguntas funcionam melhor do que ordens e comandos. Por quê? Pense aqui comigo. Se eu te disser assim, levante agora, levanta aí. Como você se sentiu? Eu te dei escolha? Não, eu não te dei escolha. Agora, e se eu dissesse, né? Você poderia se levantar, por favor? Perceba que você tem uma escolha. Você pode se levantar ou não, se você quiser. As perguntas, elas podem também quebrar crenças limitantes, elas podem quebrar relações de causa e efeito. Então, uma boa pergunta, quando ela é feita naquele momento certo, ela faz com que a circuitaria neuronal dê uma coisa assim e venha para um insight, para um aprendizado. E isso é muito importante, porque o que acontece? Existe uma diferença muito grande entre falar e comunicar. Eu posso falar 5 vezes, 6, 10 vezes para uma pessoa e nem por isso me comunicar com ela. Comunicar significa tornar algo comum, significa fazer sentido no modelo mental da outra pessoa. Então, muitas vezes, quando você está tentando comunicar algo e você falou e a pessoa pareceu não entender, será que o problema efetivamente está na pessoa ou será que nós é que estamos insistindo em nos comunicarmos de uma maneira que não está sendo eficiente? Procure trabalhar com perguntas. As perguntas, elas são fundamentais até mesmo em processos de feedback. Ao invés de você chegar para um colaborador ou para um parceiro e colocar para ele, né? Nossa, mas foi mal esse comportamento, né? Você percebeu o que você fez? Você
Você viu, olha só que estrago você fez aqui. É muito diferente você perguntar para ele, você parou para avaliar qual o impacto disso, qual o desdobramento desse comportamento que você adotou na sua imagem profissional, no grupo, na imagem da empresa, na forma efetivamente como as pessoas te respeitam? Percebam a diferença? Você estimulou o cérebro do outro a identificar áreas que até então elas não estavam sendo ativadas. E é por isso que é tão importante nós conjugarmos essas habilidades. A habilidade de observar, de ouvir, de identificar e orquestrar as diferenças individuais. A habilidade de perguntar. Isso é fundamental para que nós possamos realmente identificar quem é a nossa equipe e criar estratégias inteligentes para lidar com as pessoas, porque a liderança, em primeira instância, ela é uma habilidade relacional.